Alguma vez passou pela cabeça por que certas pessoas, certas empresas, parecem que transformam tudo que tocam em ouro, enquanto outras, que tinham tudo para dar certo, simplesmente não decolam? Pois é, hoje a gente vai fundo nessa questão com a ideia poderosa de Simon Sinek, comece pelo porquê. Então se prepara, porque vamos descobrir um padrão que explica muita coisa sobre sucesso e fracasso, e como uma única pergunta pode mudar o jogo completamente. Para a gente entender o poder das nossas suposições, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Tenta imaginar a cena. Um dia bem frio de inverno. Um homem, 43 anos, católico, assume o cargo mais importante de seu país. O antecessor dele, um general famoso. A festa de posse foi até às 3 da manhã. Guarda bem essa imagem, ok? Imagino que o nome já apareceu aí na mente, não é? A grande maioria das pessoas pensa logo em John F. Kennedy. É impressionante como o nosso cérebro vai preenchendo as lacunas e cria uma certeza quase que absoluta. Mas e se eu disser que as nossas suposições, por mais lógicas que pareçam, às vezes nos levam para conclusões totalmente erradas? Agora a peça que faltava no quebra-cabeça, a data, 30 de janeiro de 1933. E o homem era Adolf Hitler. Pois é, chocante, né? Um detalhe, só um, e a imagem toda muda de figura. Isso mostra o perigo que é agir com base naquilo que a gente acha que sabe. A gente toma decisões, forma opiniões, tudo com base num jogo que está com as peças faltando. É por isso que é tão importante aprender a olhar além do que parece óbvio. E esse exercício todo leva a gente para uma pergunta que, olha, é fundamental. Uma que talvez já tenha surgido por aí. Porque algumas equipes, mesmo com tudo contra, conseguem resultados que são espetaculares, enquanto outras, com grana, talento, tempo de sobra, acabam fracassando. Qual será o segredo, hein? Pensa só na corrida para ver quem voava primeiro. De um lado do ringue, a gente tinha Samuel Pierpont Langley. O cara tinha tudo. $50 mil do governo, o que era uma fortuna, uma equipe cheia de gente de Harvard, a imprensa toda em cima dele. Do outro lado, os irmãos Wright, com uma lojinha de bicicleta, sem um tostão, sem diploma chique, só com um sonho. O resultado? Langley caiu, literalmente. E os irmãos Wright voaram e levaram a humanidade junto com eles. E o que dizer da Apple, hein? Começou numa garagem, eram dois Steves que queriam desafiar os gigantes. Eles não foram os primeiros a fazer computadores pessoais, longe disso. Mas como é que eles conseguiram não só ter sucesso, mas repetir essa fórmula mágica vez após vez, virando de cabeça para baixo a indústria dos computadores, da música, dos celulares? Não foi sorte. Com certeza não foi. E vamos pensar em Martin Luther King Jr., em 1963. Sem internet, sem grupo de zap, sem um e-mail sequer, ele conseguiu que 250 mil pessoas se reunissem em Washington, no mesmo dia, na mesma hora. Tudo por uma causa em que elas acreditavam. Como que isso é possível? Irmãos Wright, Apple, Martin Luther King Jr. O que é que essa galera tem em comum? Não é grana, não é sorte, não são as circunstâncias. Tem um padrão aí, uma forma de pensar, de agir, que conecta todos eles e que os diferencia de todo o resto. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Pois é, a resposta é surpreendentemente simples, na verdade. Todos esses líderes e organizações que inspiram, sem nenhuma exceção, eles pensam, agem e se comunicam exatamente da mesma forma. E o mais impressionante é que essa forma de se comunicar é o oposto do que quase todo mundo faz. A maioria de nós começa falando o que faz, depois como faz. Mas os grandes líderes, aqueles que realmente inspiram, eles começam de um lugar totalmente diferente. Eles começam pelo porquê. Mas para a gente entender de verdade o poder que tem começar com o porquê, a gente precisa olhar para o outro lado da moeda, para a forma como a maioria das empresas tenta nos convencer a comprar, a votar, a apoiar alguma coisa. Basicamente, existem só dois jeitos de influenciar alguém: manipulação e inspiração. A manipulação é tipo um empurrão. Funciona ali na hora, sabe? É uma transação rápida para um resultado imediato. Já a inspiração é como um chamado. Ela cria uma conexão profunda, uma lealdade que não se compra, se conquista. É baseada em crenças em comum. E assim, não vamos nos enganar. Manipulação não é sempre uma coisa do mal. É o leve 3, pague 2. A promoção é só hoje. Aquela mensagem que mexe com o nosso medo de ficar para trás. Funciona? Claro que funciona. Garante uma venda, um voto. Mas a pergunta que fica é, isso cria um fã da marca ou só um cliente de ocasião? Se liga nesse ciclo aqui.
A guerra de preços é a tática de manipulação mais perigosa que existe. É quase como uma droga, sabe? A primeira dose, a venda rápida, é ótima. Mas logo se precisa de mais e mais. Os clientes se viciam no preço baixo, as margens de lucro evaporam e o produto vira só mais um na prateleira, sem diferencial nenhum. É uma corrida direto para o fundo do poço. A inspiração, por outro lado, ela joga um jogo completamente diferente. Ela não empurra, ela convida. Não precisa de desconto, de promoção, ela acende uma chama dentro das pessoas. Ela cria seguidores que não agem por obrigação, mas por pura e simples vontade de agir. E aqui tem um ponto que, nossa, é fundamental. Existe uma diferença gigantesca entre ser um líder e ser aquele que lidera. A General Motors vendeu mais carros que todo mundo por décadas. Eram líderes de mercado? Sim, mas eles lideravam a indústria, ditavam o futuro ou só usavam promoções para vender. A Apple, mesmo com uma fatia menor do bolo, é quem lidera de verdade. Eles não vendem, eles inspiram. E o que acontece quando alguém se sente inspirado? A pessoa faz coisas que racionalmente não fazem muito sentido. Paga mais caro por um produto, enfrenta horas e horas numa fila, viaja quilômetros para participar de um evento. Não é pela empresa, é por si mesma. É sobre pertencer a algo maior, sobre a identidade que aquela causa ou aquela marca representa. E a melhor parte disso tudo é que isso não é algo exclusivo de gênios como Steve Jobs ou Martin Luther King Jr. Essa é uma ferramenta que qualquer pessoa pode usar. Seja o CEO de uma multinacional ou o líder de uma equipe de 2 pessoas, o poder de inspirar está ao alcance de todos. Então, fica aqui o convite. Da próxima vez que for preciso apresentar um projeto, vender uma ideia ou liderar uma equipe, para. Respira fundo e antes de falar o que vai ser feito, comece pelo porquê. Porque quando as pessoas compram o porquê, elas dão o sangue pela causa. Agora a pergunta que não quer calar é: qual é o seu porquê e o que vai ser feito a respeito disso?